Voltamos aqui para falar mais uma vez sobre questões relacionadas à prescrição do crédito tributário. Falamos disso na semana passada. E por que a gente está falando aqui em crédito tributário? Porque para o fisco, né, são créditos que ele tem direito a receber. Na sua visão como empresário e como empresária, na verdade é um débito, é uma dívida fiscal. Então você olha, estou devendo. Então aí tem essa confusão de crédito e débito. Mas na verdade, quando nós falamos de prescrição, a prescrição ela ocorre em relação à possibilidade do fisco cobrar ou não esse débito em decorrência da prescrição. Se você estiver gostando do conteúdo, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, nos siga nas nossas redes sociais, Oswaldo Rabelo Q, lá no Instagram, ou mesmo no LinkedIn, que também é Oswaldo Rabelo Q. Deixe aí o seu like, né, para que esse vídeo possa ter uma relevância e possa alcançar mais pessoas, né? E aqui a gente vai falar nesse vídeo de hoje sobre prescrição do crédito tributário, né, fazer um guia essencial. E a gente coloca aqui essa foto da balança da justiça, porque a prescrição ela segue uma regra, a regra do jogo, um jogo que precisa ser jogado da maneira que foi definido no Código Tributário Nacional de 1966, que foi recepcionado, foi aceito pela Constituição Federal de 1988. Então, as regras do jogo já foram definidas e elas precisam ser seguidas tanto pelo contribuinte quanto pelo fisco. Então, a prescrição ela precisa ter essa segurança de seguir as regras do jogo. Né? Mas o que é a tal da prescrição? Que nome é esse? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a prescrição ela é a extinção do direito do Estado, né? Ou seja, da União, dos Estados, do município, de cobrar um crédito tributário em decorrência do decurso de tempo. Né? Isso foi feito dessa forma para garantir a segurança jurídica e evitar a perpetuação, né? Que se fique querendo cobrar esse crédito eternamente e aí o camarada fica com esse débito eterno. Isso não é possível, as regras do jogo não são assim, então por isso que foi feita dessa forma, a regra do jogo foi feita dessa forma. E isso tem um tema de grande importância para os contribuintes, porque a regra do jogo sendo jogada conforme o jogo, conforme foi definido, pode gerar a extinção das dívidas tributárias do contribuinte. Né? Segundo as regras do jogo, o prazo prescricional, ele de regra geral, ele é contado 5 anos da data da constituição definitiva do crédito tributário. Né? Então, imagina você, vou dar um exemplo aqui de um caso real, né, em que foi constituído um débito em 2001 de 1 milhão e pouco para um contribuinte, só que ele não estava constituído definitivamente. Por quê? Porque houve um auto de infração, a Receita Federal viu que estava lançado incorretamente. Quando ela viu isso, ela aplicou uma multa de 225%. Esse crédito ele foi para 3 milhões e quase 4 milhões e só em 2003 é que ele foi definitivamente lançado como crédito tributário. Então, o prazo prescricional começou a contar ali a partir de 2003. Né? Isso são regras que estão ali no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Né? Há exceções para diminuição ou aumento dessa prescrição, né? Que é definida ali pelo Código 175 do Código Tributário Nacional, que pode ser, por exemplo, uma isenção ou anistia que pode ser dada aí pelos governos, né? Estaduais, municipais e a União. Né? Então, tem que prestar atenção nessas exceções, se elas houver ou não. Então, daí a importância de você buscar um especialista para saber se houve ou não, durante esse período, alguma dessas exceções para analisar se houve ou não a prescrição do crédito tributário. Né? Existem
o que a gente chama de causas interruptivas da prescrição. O que são causas interruptivas? As causas interruptivas, elas são aquelas, por exemplo, desse caso o crédito foi lançado lá em 2001. Só que ele foi lançado errado, ele foi lançado indevidamente, foi lançado a menor, e ele só foi definitivamente lançado corretamente em 2003. Então, esse prazo de 2001 a 2003 ele foi interrompido e a partir de 2003 ele passou a ser contado novamente 5 anos para frente, né? Ou seja, perdeu-se 2 anos para trás e aí começa a se contar novamente 5 anos. Então, isso é uma causa de interrupção do crédito. Então, ele pode ocorrer, as causas de interrupção do crédito, ele pode ocorrer de diversas formas, né? O pagamento de qualquer importância do título do crédito tributário, a constituição em mora, que foi esse caso que eu acabei de citar, a impugnação do crédito, né? A citação válida do cliente dentro de uma execução fiscal. Tá? O que é a citação válida? Né? O contribuinte receber lá a citação, né? Ali o juiz determina que o oficial de justiça vá lá na casa dele e cite ele dentro do prazo legal. Se ele receber a citação válida, então se interrompe o prazo de prescrição e começa a contar do zero mais 5 anos. E outros casos, né, por exemplo, que demonstre, por exemplo, o reconhecimento, quando o próprio contribuinte reconhece a existência desse crédito, também interrompido e volta-se a contar de novo o prazo de 5 anos. Mas há também as causas suspensivas de prescrição. Qual é a diferença de um para outro? A diferença é que na interrupção começa a se contar do zero. No caso de suspensão, ela começa a se contar a partir do momento em que parou. Então, vamos usar como exemplo aquele que eu falei ali, de 2001 a 2003. Se não tivesse havido a interrupção e sim a suspensão, de 2001 a 2002 passaram-se 2 anos. Então, teria-se mais 3 anos para se contar a prescrição para que desse os 5 anos. Né? Então, essa é a diferença entre interrupção e suspensão. E a suspensão ela ocorre quando? Pela incapacidade do contribuinte, pela morte do contribuinte, pela pendência de decisão judicial sobre a exigibilidade do crédito, concordata, moratória. Então, todos esses casos são casos que suspendem o crédito tributário por um determinado período e depois, quando ele volta a fluir, contando-se o prazo que já tenha sido passado. Né? Isso é importante para o caso do cálculo prescricional. Né? Então, o prazo prescricional ele começa a se contar a partir da data de início dele, da constituição definitiva do crédito tributário. No caso que eu citei, a constituição definitiva foi em 2003. Então, a partir dali, eu começo a contar, né, o prazo de prescrição. A partir dali, eu começo a analisar se houve alguma outra causa de interrupção em que se reinicia o prazo de 5 anos para ser contados, ou se houve um caso de suspensão, em que se aproveita algum tempo que já se passou, né, do curso do prazo prescricional, né, e outros fatores relevantes, como a data de pagamento, a data da citação válida, né, e demais outros casos que um especialista, um tributarista de inteligência de negócio, especialista em gestão do passivo tributário, pode te ajudar e te auxiliar a identificar se houve causa de suspensão e de interrupção ou se a constituição do crédito foi realmente válida. Né? Isso também é importante de ser analisado. Né? E assim é o que determina, por exemplo, não só a lei, mas determina, por exemplo, a jurisprudência dos nossos tribunais, como o STJ, que diz que, na súmula 150, que prescreve a ação de execução fiscal no prazo de 5 anos, contado da data da inscrição do crédito no cadastro de inadimplentes, ou seja, quando o crédito é efetivamente constituído. Né? Basicamente é isso que ele quer dizer. Né? E relativo à questão da prescrição, né? Se o contribuinte ele reconhece a existência do crédito,
né, no meio do caminho, realmente o débito existe, né? Se ele faz isso no meio da contagem de prazo, então se interrompe o prazo, ou seja, começa a se contar do zero novamente. Isso foi definido no recurso especial 1691654. Então é importante verificar se houve ou não essa interrupção. Né? Da mesma forma, diz a jurisprudência do nosso Superior Tribunal Federal, que diz que a lei que institui ou aumenta o tributo não retroage para alcançar fatos gerados antes da vigência. Ou seja, a lei ela não pode retroagir para alcançar fatos gerados antes, para que isso interfere na constituição definitiva do crédito. Então, é importante verificar isso para a contagem de interrupção ou de suspensão, para a contagem do prazo. É importante analisar essas súmulas. Né? No recurso extraordinário 565.503, ele fala que a suspensão do prazo prescricional do crédito tributário, no caso de concurso de credores, ou seja, quando há vários credores, opera-se em relação a todos os credores, inclusive os que não figuram no processo. Ou seja, você tem lá vários credores para aquele crédito e se houve uma suspensão, essa suspensão ela vale para todo mundo, porque o que está se contando ali é o crédito e não o credor ou quem é que deve e tal. Está se contando é o crédito. Por isso que se suspende para todos, independente dele figurar ou não num processo, por exemplo, de execução fiscal. Então é importante avaliar essas questões para questões de suspensão e interrupção, que são muito importantes no caso de avaliação da regra do jogo da prescrição. Né? Uma forma da gente buscar entender a prescrição é fazer um planejamento tributário. Né? Porque no planejamento tributário eu consigo identificar a possibilidade de arguir a existência ou não de uma prescrição. Né? Por quê? Porque eu vou ter todos os dados da empresa para desenhar o planejamento tributário da empresa e com isso eu consigo identificar se há ou não a prescrição de um crédito tributário que possa vir a ser cobrado pelo fisco ou já está em curso a cobrança dele. Né? Então, por isso que a gente sempre fala, faça uma consulta jurídica, faça uma consulta a um tributarista de inteligência de negócio para procurar buscar orientação especializada sobre essas questões de prescrição. Né? E também isso auxilia na negociação com o fisco, porque a gente busca a extinção dos créditos tributários. Naquele caso de 2001, 2002, que eu falei lá para trás, o que houve ali, nós conseguimos identificar a prescrição do débito e um débito que, com juros, multas e o tempo que transcorreu e tal, etc., um débito que tinha virado 17 milhões de reais, ele virou zero, virou pó, por conta da prescrição. Né? Então, é importante, antes de você negociar com o fisco, analisar se não há a extinção do crédito tributário pela prescrição antes de você aderir a um parcelamento. É muito importante que você analise se há ou não essa prescrição. Né? Então, a prescrição ela é um direito do contribuinte que deve ser reconhecido e exercido pelo poder judiciário, pelo fisco. Né? Então, é um direito do contribuinte, faz parte das regras do jogo. Análise da prescrição, eu sempre aconselho, procure um profissional especializado, de preferência um tributarista de inteligência de negócio especializado em gestão do passivo tributário, e porque a correta aplicação da prescrição pode gerar uma economia significativa para o contribuinte. Naquele caso citado, já está citado em vídeos anteriores aí, foi uma prescrição de quase 17 milhões de reais, que virou pó, porque a análise foi feita da maneira correta, da maneira certa, da maneira que tem que ser feita. Né? Dá trabalho,
né? Ela é simples, a prescrição é muito simples de entender, mas dá trabalho você fazer essa contagem de prazo, e é por isso que é importante a orientação de um especialista nisso, né? Então, eu agradeço mais uma vez por estar aqui. Espero que você tenha conseguido chegar até aqui. Se você chegou aqui, dê o seu joinha, se inscreva no canal, procure a gente nas nossas redes sociais para que esse vídeo possa se tornar um vídeo relevante para o YouTube e para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Então, um forte abraço e até um